A paz do Senhor, meus irmãos. O Brasil e a Bíblia. Aí vocês vão me perguntar, mas o que tem a ver o Brasil com a Bíblia? Então vamos fazer aí uma comparação aí, né? O que a Bíblia pode nos trazer a respeito do Brasil? O Brasil não existe dentro da Bíblia, é lógico, né? O Brasil já era habitado antes de Cabral? Sim. Antes da chegada dos europeus, o território que hoje chamamos de Brasil era habitado por milhões de indígenas, organizados em milhares de tribos com culturas, idiomas e costumes próprios. Estima-se que havia de entre 3 a 5 milhões de nativos vivendo no Brasil. Alguns grupos principais: Tupinambás, Guaranis, Tupiniquins, Chavantes, Lanomanes, entre outros. Tinham agricultura, caça, pesca, religiões próprias e até estruturas sociais bem organizadas. Existiam pirâmides no Brasil? Na Bíblia a gente vê muita pirâmide, né, meus irmãos? Na época da Torre de Babel, né, que foi uma primeira pirâmide, não como a do Egito, mas foi a primeira pirâmide. Tem as pirâmides do Egito, né, e outras pirâmides aí que surgiram aí durante aí no Antigo Testamento. Sim, mas com características diferentes das egípcias. Pirâmides do Brasil, conhecidas como sambaquis ou pirâmides de pedra. Sambaquis são montes construídos por povos antigos, com conchas, restos de animais e utensílios. Estão presentes especialmente no litoral sul e sudeste do Brasil. Alguns têm até 30 metros de altura e milhares de anos, mais antigo que as pirâmides do Egito. Então veja bem, mais antigo que as pirâmides do Egito. Estrutura piramidais em Santarém e no Xingu. Pesquisas recentes encontraram estruturas em forma de pirâmide ou platôs elevados, feitos por civilizações amazônicas. A região de Xingu, Amazonas e Pará mostra indícios de urbanização, estradas, canais e edificações simétricas. Estudos mostram que esses povos usavam terra preta de índio, um solo altamente fértil criado por eles, mostrando conhecimento avançado de ecologia. O Brasil era conhecido por outras nações antigas? Essa parte é mais especulativa, tá, meus irmãos? Mas é interessante. Há teorias de que os fenícios, cartagineses ou egípcios poderiam ter alcançado a costa brasileira muitos séculos antes de Cabral. Alguns achados arqueológicos, como inscrições estranhas e artefatos, levantam hipótese de contato transoceânicos, mas nada conclusivos ou reconhecido oficialmente. E biblicamente, o que isso significa? A Bíblia mostra que de um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Atos capítulo 17, 26. Então Deus aí fez a raça humana para habitar sobre toda a face da terra. Ou seja, Deus já havia povoado as Américas muito antes da chegada dos europeus. Esses povos eram parte do plano de Deus, mesmo que não tivessem contato direto com as Escrituras. Romanos capítulo 1, versículo 20, diz que a criação revela o Criador. Deus não os ignorou. Então Romanos capítulo 1, versículo 20 diz assim: pois, desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis. Conclusão teológica e profética, aspectos e resumo. Aspecto: presença humana antes de Cabral? Sim, por milênios, com ricas cultura. Pirâmides e construções? Sim, especialmente na Amazônia e litoral. Conhecimento por outros povos? Possível, mas não comprovado.
Plano de Deus. Deus sempre cuidou de todos os povos e hoje o Evangelho alcança até onde antes era a terra sem nome. As pirâmides amazônicas, egípcias e a perspectiva bíblica. Então vamos agora falar sobre as pirâmides na Amazônia, as pirâmides no Egito, né? E a perspectiva bíblica. Comparação das pirâmides amazônicas, egípcias e o modelo bíblico. Primeiro, pirâmides do Egito, construída por volta de 2600 a.C. Finalidade dessas pirâmides no Egito: túmulos reais. Então, as pirâmides eram usadas como túmulos reais, especialmente as pirâmides de Quéops, Quefren, Miquerinos em Gizé. Material: pedra calcária com estruturas gigantescas. Simbolismo: conexão com o deus Sol, Ra, que é o deus lá dos egípcios, tá, meus irmãos? E a vida após a morte. Técnicas avançadas de engenharia e alinhamento astronômico. Pirâmide da Amazônia, Brasil, local Xingu, Acre, Santarém e Marajó. Construídas entre 1000 a.C., veja bem como é que esse povo já era bem inteligente, 1000 a.C. e 1500 depois de Cristo. Finalidade dessas pirâmides: provavelmente centros cerimoniais, administrativos e habitação, feitas com terra compactada, cerâmica, madeira e a famosa terra preta de índio. Tecnologia agrícola avançada. Algumas tinham formato piramidal ou plataformas retangulares com ruas simétricas e valas. Alinhamento com eventos astronômicos também foi observado. Estruturas bíblicas comparáveis. A Bíblia não descreve pirâmides como monumentos sagrados entre o povo de Deus. Torre de Babel, Gênesis 11, é a estrutura mais semelhante. Objetivo: alcançar o céu, fazer nome para si, símbolo de orgulho humano. Deus confundiu as línguas ali. Os israelitas, ao contrário dos egípcios, não construíram monumentos piramidais para sepultamento ou culto, mas altares simples de pedra e o tabernáculo, templo, como lugar de adoração. Comparação rápida aqui, vamos fazer uma comparação rápida. Elemento, Egito, Amazônia e a Bíblia. Elemento, função principal. Esse caso das pirâmides, tá, meu irmão? Das pirâmides. Egito, tumba, culto pós-morte. Amazônia, habitação cerimonial. Bíblia, Torre de Babel, orgulho, tabernáculo, adoração. Forma piramidal. Egito, sim. Amazônia, em alguns casos, sim. Então, quer dizer, tem algumas pirâmides que tem uma forma aí, né? Piramidal. Bíblia, Torre, também conhecido como Zigurate, em Babel. Tecnologia avançada. Tecnologia, Egito, avançada. Engenheiros. Amazônia, avançada, ecológica. Bíblia, não centrada em arquitetura. Elemento, alinhamento astronômico. Egito, sim. Da Amazônia, também sim. Na Bíblia, não descrito. Do qual dos filhos de Noé viemos? Bom, nós sabemos, né, que houve um dilúvio, né? E do dilúvio aí só restou então a família de Noé, né? Então é Noé, a sua esposa, mais 3 filhos e 3 noras. Então os 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. A descendência deles povoou as nações, de acordo com Gênesis capítulo 10. Sem. Então, nesse caso aí, Sem, os descendentes de Sem são os hebreus, os árabes, assírios e elamitas. Região atual aproximada, Oriente Médio e Ásia. Cã veio os egípcios,
a Etiópia e os cananeus. Região atual aproximada, África e parte da Ásia. Jafé, gregos, já mudou aqui, ó, gregos, Grécia. Citas, europeus, indo-europeus. Região atual aproximadamente, Europa, Ásia Menor e regiões longínquas. Então, quer dizer, esse povo aqui viveu aonde? Lá entre a Ásia e a África, né? No meio ali, entre a divisa entre a Ásia e a África. E Jafé veio subindo e veio formando aí a Grécia, a Europa, né? E aí também regiões aí mais longes, né? Regiões longínquas. Muitos estudiosos ligam as nações americanas aos descendentes de Jafé, por causa da migração asiática para a América, teoria do Estreito de Bering. Outros apontam que Cã pode ter influenciado regiões amazônicas e africanas devido às características culturais, estéticas e à idolatria ancestral. Possível conexão bíblica com as Américas. Por estes foram repartidos as ilhas das nações em suas terras. Gênesis capítulo 10, versículo 5. A palavra ilhas também pode significar continentes distantes. Assim é possível que os povos originários do Brasil descendam de Jafé ou Cã por rotas migratórias muito antigas. Então, como chegaram ao Brasil os primeiros povos? Teoria principal, via Estreito de Bering. Então, povos asiáticos, né, cruzaram a ponte de terra entre Rússia e Alasca durante a Era Glacial. Foram descendo até chegar à América do Sul. Essa é a teoria mais aceita entre os cientistas. Também pode ser navegações antigas, né, meus irmãos? Algumas teorias sugerem que fenícios, egípcios ou até hebreus chegaram ao Brasil por rotas marítimas antigas. Inscrições em pedras e artefatos misteriosos no Brasil, como a Pedra da Gábia ou inscrições fenícias em Minas Gerais, sugerem essa hipótese, mas nada foi conclusivamente provado. Migração independente. Povos nativos podem ter surgido localmente segundo a ciência, evolução. Na perspectiva bíblica, vieram de um mesmo tronco pós-diluviano, espalhados por Deus após a confusão das línguas em Babel. Babel significa confusão. Então, Gênesis capítulo 11. Concluindo aí, conclusões teológicas e proféticas. O Brasil já possuía civilizações avançadas antes de Cabral, com cultura, engenharia e espiritualidade. As estruturas amazônicas são testemunhos da capacidade humana criada por Deus, mesmo sem contato direto com a revelação escrita. Todos os povos vêm de Noé. Somos parte de um plano global de salvação. Deus sempre planejou alcançar os confins da terra, conforme Atos capítulo 1, versículo 8. E o Brasil faz parte disso. Agora, meus irmãos, eu vou falar uma coisa aqui que está correndo muito na internet aí, né? Os irmãos aí que seguem a internet aí, YouTube e outros aplicativos aí da internet aí, já deve ter falado, deve ter ouvido falar, né? De Ofir, Tarsi e Terra Sem Fim. Esses nomes seria o Brasil? O Brasil já teve esses nomes antes? Então vamos ver então, o que a Bíblia vai dizer. O que é Ofir na Bíblia? Ofir era um lugar famoso por sua riqueza, especialmente por seu ouro. 1 Reis capítulo 10, versículo 11. E Jó capítulo 22, versículo 24. Então vamos lá.
1 Reis, capítulo 10, versículo 11 e 12. Os navios de Irão, que carregavam ouro de Ofir, também trouxeram de lá grande quantidade de madeira de junípero e pedras preciosas. O rei utilizou a madeira para fazer a escadaria do templo do Senhor. Opa, que rei é esse? Salomão. Salomão que construiu o templo do Senhor. E a do palácio real, além de harpas e liras para os músicos. Nunca mais foi importada, nem se viu tanta madeira de junípero. Então, 1 Reis, capítulo 10, versículo de 11 a 12. Jó, capítulo 22 e 24, diz assim: lançar ao pó as suas pepitas, o seu ouro puro de Ofir, as rochas dos vales. Então, os navios de Salomão e de Irão iam até Ofir buscar ouro, prata, marfim, macacos, pavões, conforme Reis, 1 Reis, capítulo 10, versículo 22. Alguns estudiosos tentaram identificar Ofir como lugares como Índia, região de Goa, África Oriental, Arábia do Sul e até Sudeste Asiático, mas nenhuma identificação é conclusiva. Teorias modernas, algumas teorias, tá, meus irmãos? Não tem nada certo, não. Teorias, algumas teorias nacionalistas ou simbólicas, especialmente em países da América Latina e das Filipinas, sugerem que Ofir poderia ser o Brasil ou as Américas, pela abundância de recursos naturais. Essa ideia, embora criativa, não possui provas arqueológicas ou textuais sólidas. O que é Tarsis? Tarsis aparece também como uma região distante para onde Jonas tentou fugir de Deus. Então, vai lá, Jonas capítulo 1, versículo 3 diz assim: mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis, para fugir do Senhor. Era um local comercial rico, ligado ao tráfico de metais preciosos, como estanhos e prata. Então lá, Ezequiel capítulo 27, versículo 12, diz assim: Tarsis fez negócio com você, tendo em vista os seus muitos bens. Eles deram prata, ferro, estanho e chumbo, em troca de suas mercadorias. 1 Reis, capítulo 10, versículo 22, e 2 Crônicas, capítulo 9, versículo 21, diz a mesma coisa, tá, meus irmãos? Tarsis é relacionada aos navios de longa viagem. Então vamos lá, o que 1 Reis, capítulo 10, versículo 22 e 2 Crônica, capítulo 9, versículo 21 dizem: o rei tinha no mar uma frota de navios. Qual rei é esse? Salomão. Então Salomão tinha no mar uma frota de navios mercantes, junto com os navios de Irão. Cada 3 anos a frota voltava. Quer dizer, a cada 3 anos a frota voltava, trazendo ouro, prata, marfim, macacos e povos. Então, quer dizer, a cada 3 anos a frota voltava. Então, quer dizer, essa viagem levava 3 anos. Se fosse um lugar perto de Jerusalém, onde estava sendo construído esse templo, no qual Deus mandou construir, não levaria 3 anos. Vocês não concordam comigo? Então, quer dizer, eles navegavam e levavam 3 anos para retornar a Jerusalém. É geralmente identificada com Tartessos, uma região na costa da Espanha, sul da Península Ibérica, famosa na antiguidade. Então, muitos aí coloca aí então Tarsis, né? Tarsis aí
como na costa da Espanha, né? E terra sem fim é o Brasil? Terra sem fim não é bíblico, tá? A expressão terra sem fim não aparece diretamente como um termo técnico na Bíblia, mas poetas e escritores portugueses como Camões e cronistas coloniais usaram essa expressão para descrever o Brasil, um país vasto, rico em floresta, rios e recursos naturais. Teologicamente, algumas correntes associaram o descobrimento do Brasil com um possível cumprimento profético de terras longínquas. Profeticamente falando, pode o Brasil ser mencionado? Isaías 66, 19 diz assim, meus irmãos: e enviarão sobreviventes deles a nações de Tarsis, Pul, Lude, aos que manejam o arco, a Tubal e Javã, as ilhas remotas que nunca ouviram falar de mim. Você vê, que nunca ouviram falar de quem? De Deus. Então, quer dizer, são lugares muito longe, que nunca ouviram falar de Deus. Alguns interpretam ilhas remotas como continentes longínquos, incluindo a América, mas são interpretações espirituais ou simbólicas, não literais, tá? Porque não tem prova, tá, meus irmãos? Não tem prova. Então, resumindo aí, final, para terminar esse estudo aí. Então, vamos lá. Elementos, Ofir, identificação provável na Índia e na África. Pode ser o Brasil, teoricamente sim. Comentário, mas sem provas concretas. Quer dizer, nesse caso aí é Índia, África, teoricamente sim, Brasil, mas não tem prova nenhuma concreta, tá certo? Tarsis, Espanha, Mediterrâneo. Pode ser o Brasil? Simbolicamente sim. Comentário, mas a Bíblia aponta para o Ocidente. Para o Ocidente. Terra sem fim, expressão poética. Pode ser o Brasil? Sim. Comentário, ligado ao Brasil por escritores pós-bíblicos. Então, meus irmãos, minhas irmãs, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui, a terra já era habitada. E pelo que vocês viram aqui, pela história aqui, então esses no qual que nós achamos, né, índios, porque pelo que eu estudei, né, Cabral ia para as Índias, mas houve um erro aí de navegação, veio parar na América. Aí colocou o nome desse povo aí de índios. Então por isso que a gente chama de índio. Mas esse povo tinha uma cultura, tá certo? E se vocês, meus irmãos, procurarem mais ainda, aqui eu estou falando do Brasil, mas se vocês forem procurar mesmo, pesquisar mesmo a respeito de pirâmides, vocês vão encontrar aí pirâmides aí antes de Jesus, lá no Antigo Testamento, em alguns locais como Peru, como México, na Colômbia. É só procurar, meus irmãos, só fazer uma pesquisa como eu fiz. Vai lá, faz uma pesquisa sobre pirâmides na América Central e na América do Norte. Aí vocês vão ver pirâmides, uma cultura que antes de ser descoberto pelos portugueses, no qual que eu acho errado, né? Nós fomos colonizados pelos portugueses, não descobertos pelos portugueses, porque a América já tinha povos aqui, provavelmente de 2 filhos de Noé, Jafé e Cã. Mas uma coisa é certa, Jafé, eu creio que Jafé, sim, mais para Jafé do que Cã, né? Eu gostaria que fosse 100. Mas infelizmente aí foi Jafé, né? Aí tá mais aí propício aí para que Jafé, que veio trazendo aí o povo aí, tá certo? Então nós somos descendentes de Noé através do seu filho Jafé. Essa é a minha opinião, ok? Fica na paz.